Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Atos. O capítulo é o capítulo 20 e o versículo é o versículo 24. Atos capítulo 20, verso 24. É um prazer estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus nessa noite. Desde já, nossos parabéns pelos 48 anos desta igreja. Desejo todo sucesso a vocês, que, como disse antes, que venham mais 48 anos, que esta igreja avance ainda mais na pregação do Evangelho nessa localidade, na comunhão e no partir do pão, como diz a palavra de Deus, e que tudo isso seja para glorificar o nome de Deus. Com certeza, esta igreja está aqui para isso e tem feito isso durante todos esses anos. Atos capítulo 20, versículo 24. A minha versão é um pouquinho diferente, Eu sei que os irmãos presbiterianos usam a versão atualizada, o meio da atualizada. A minha é um pouquinho mais antiga, é a corrigida, mas dá para a gente acompanhar da mesma forma, amém? Diz assim então a palavra de Deus: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mais uma vez, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Oremos. Pai de amor, estamos diante de Ti e da Tua palavra. Nos submetemos à voz do Teu Espírito Santo, que está aqui, mas nos submetemos mais ainda ao ensino, à repreensão e àquilo que o Senhor tem a fazer com o que vamos ouvir nessa noite. Peço mesmo, humildemente ao Senhor, fale por mim. Não deixe que o Messias fale a essa igreja, mas que o Teu Espírito Santo realmente fale, através desse texto, através da sua palavra, para que haja edificação na Tua igreja, para que haja mudança de vida, para que o Teu nome seja glorificado e honrado neste lugar, porque só o Senhor é digno de receber toda a glória e toda a honra. Então nós estamos atentos à Tua voz. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Não há nada que se comece ou que alguém comece que não deseje sucesso. Sucesso é algo que se entende de modo geral por uma conquista bem sucedida, por uma realização. Não é diferente no ambiente, vamos dizer assim, comercial, no ambiente administrativo, no ambiente corporativo, mas também não é diferente quando se empreende algo que é para o Senhor. E eu tenho certeza que há 48 anos atrás, quando o Senhor colocou no coração de alguns irmãos, não sei quantos, não sei seus nomes, não sei em que lugar que foi, se foi exatamente aqui, não sei dizer, talvez os irmãos saibam dizer como eram as condições físicas naquela época, se era um barraquinho, se era uma pequena casinha, se era a casa de alguém, mas o Senhor colocou no coração desses irmãos o desejo de empreender, de começar aqui o que chamamos de uma agência, de pregação do Evangelho do Senhor Jesus, uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana da Glória. E com certeza esses irmãos queriam o sucesso, queriam alcançar, queriam chegar em algum lugar. Ninguém começa algo
sem querer que ele progrida, que ele avance. Não é diferente quando se começa um ministério, quando se começa uma igreja. Com certeza, hoje, os frutos desse pensamento, dessa ideia, desse desejo estão sendo colhidos. Vejo aqui à minha frente irmãos alegres, dispostos, fervorosos e que querem continuar essa obra, amém? Até que o Senhor Jesus venha. E há muito ainda o que fazer, há muito o que crescer e há muito o que se desenvolver, amém? Eu tenho certeza que os irmãos continuam com esse desejo ardente no coração, de que este ministério, que um dia começou pela vida desses irmãos, progrida, que avance, que tenha sucesso, nesse sentido, que seja bem sucedido. Depois do Senhor Jesus, não há outro ministério, entendo eu, na palavra de Deus, pelo menos não no Novo Testamento, que tenha sido tão bem sucedido quanto o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Várias igrejas fundadas, várias igrejas acompanhadas por ele, pelo seu ministério, pelo ministério dos seus discípulos, daqueles que ele pôde ministrar sobre suas vidas, os pastores a quem ele coordenou, de forma que o seu ministério teve muito sucesso. Mas o interessante é que, em contrapartida a um ministério, ou vamos dizer assim, aos objetivos, aos sucessos a que o mundo está acostumado a entender que seja um sucesso, né? Ou seja, tudo dá certo, são sucesso nas finanças, sucesso na empresa, sucesso no casamento, e isso só traz alegrias, e só traz chamadas vitórias, né? O interessante é que, se você acompanhar comigo, você que deixou a sua Bíblia aberta, você que está em casa também nos assistindo, o versículo 25 ele vai trazer uma notícia triste, diferente, porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês estão me vendo pela última vez, de maneira que me parece que o sucesso do apóstolo Paulo vai terminar em algo trágico, e de fato foi, ele morreu. Não estava muito longe a morte do apóstolo Paulo. No final do capítulo 20, que nós lemos, versículo 38, né, diz que aquele povo se entristeceu muito. Paulo estava ali em Mileto e chegou a chamar os irmãos de Éfeso, os líderes da igreja de Éfeso, porque ele precisava, entendo eu então, ter uma última conversa com eles. E nessa conversa, Paulo fala do seu ministério e do que eles precisavam fazer para continuar mantendo firme a sua fé e a pregação do Evangelho, e com isso o sucesso do ministério daquelas igrejas. E Paulo então vai dizer, aqui nesse versículo 24, vai trazer algumas palavras que eu entendo ser a chave para o sucesso do ministério de Paulo, e a chave para o sucesso de qualquer ministério. As chaves para o sucesso do ministério dessa igreja, as chaves para o sucesso do seu ministério, meu irmão, minha irmã, seja lá qual for o ministério que Deus te deu, por mais simples, por mais oculto, disfarçado, ou por mais aparente que seja, as chaves para um ministério de sucesso. Diz assim o apóstolo Paulo na sua primeira frase do versículo 24: mas de nada faço questão. Eu posso entender que o apóstolo Paulo está dizendo é que uma das chaves para um ministério de sucesso é o exercício da renúncia. De nada faço questão. Às vezes é necessário renunciar ao tempo, diz a palavra de Deus, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, que é preciso remir o tempo, é preciso saber aproveitar o tempo, porque os dias são maus, de maneira que uma das chaves para se ter um ministério de sucesso,
uma das chaves para que essa igreja continue avançando com esse ministério de sucesso é saber renunciar, exercitar a renúncia. Às vezes é necessário renunciar os bens, renunciar o conforto financeiro. O apóstolo Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, nos versos 33 e 34, que ele não cobiçou nem prata, nem ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. O próprio apóstolo Paulo fez questão de contribuir para o ministério, de renunciar às suas posses em virtude do ministério, de maneira que renunciar é necessário para o sucesso do ministério, para o avanço da obra de Deus. Renunciar à razão, porque afinal de contas vivemos por fé e não por vista. Renunciar à razão, porque a obra de Deus, o ministério que Ele nos confiou, não é feito por causa da nossa razão, mas é feito por causa da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós nos movemos no natural, mas é no sobrenatural que a igreja cresce, é edificada, que vidas são salvas para a glória de Deus. De maneira que é preciso renunciar também à razão. Jesus foi exemplo disso. Ele mesmo disse que não trazia palavras que eram dele. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 10, que o que falo não falo de mim mesmo, mas o Pai fala por mim. Isso é fé no sobrenatural. De maneira que renunciar é uma das chaves para um ministério de sucesso. Mas uma segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, na sequência, é que ele não tem a vida dele por preciosa. De maneira que uma segunda chave para um ministério de sucesso é entender que precisamos ter uma atitude de entrega. Uma atitude de entrega total. Uma atitude de entender e de viver o que é prioridade. O que é prioridade na sua vida? Para que o ministério que Deus lhe confiou seja um ministério de sucesso. O que é prioridade na vida dessa igreja? É o Senhor Jesus? São as coisas de Deus? Porque essa é a chave, é uma das chaves para um ministério de sucesso. Entregar a vida, reconhecer o que é prioridade. Nós estamos de passagem nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui. O próprio apóstolo Paulo falou isso em uma de suas cartas. O apóstolo Pedro também disse que nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Os nossos interesses não devem ser de forma alguma, meu irmão, minha irmã, apenas o terreno. Nós temos sim nosso trabalho, nossas atividades, nossos estudos. Mas se queremos ter sucesso no nosso ministério, a prioridade tem que ser o próprio ministério. Uma das chaves para o sucesso no ministério é dar a própria vida. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, que se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la por amor de mim. O que vale mais, a vida ou o ministério? Mas uma terceira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer também na sequência, é que ele diz, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. De maneira que eu entendi que a consciência que nós precisamos ter, em primeiro lugar, são duas coisas, são duas firmes convicções que nós precisamos ter. A primeira é que existe uma carreira, existe um plano, existe um propósito bem estabelecido para a vida da igreja, para a minha vida e para a sua vida.
E eu preciso conhecer isso. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para essa igreja? E em segundo lugar, reconhecer e entender qual é o ministério que Ele me confiou. Qual é o ministério que Ele te confiou? Individualmente, meu irmão. Talvez você vai dizer, mas Messias, eu não prego, eu não canto, eu não sou presbítero, eu não tenho nenhum cargo de liderança. Pois bem, meu irmão, vamos falar aqui. A Bíblia diz nesse mesmo livro, capítulo 9, fala de uma mulher chamada Dorcas. E sabe qual era o ministério dela? Costurar. Mas diz a palavra de Deus, que aquela mulher se dedicava tanto a isso, que quando ela morreu, as mulheres daquela cidade cercaram o apóstolo Pedro e disseram, olha só, com os vestidos que ela fazia, e dizia, olha aqui, olha os vestidos que ela fazia, olha como ela nos amava, como ela nos ajudava, como o seu ministério era importante. E o Senhor Jesus permitiu que o apóstolo Pedro orasse por aquela mulher e ela ressuscitasse. E foi um alvoroço naquela cidade. Tamanha diferença que aquela mulher fazia com um ministério tão simples. E às vezes ficamos preocupados porque não temos um grande ministério, um ministério aparente. Mas seja lá qual for o ministério que o Senhor te deu, meu irmão, o dom que Deus deu a você, eu preciso reconhecer qual é o meu ministério, qual é a vontade de Deus para a minha vida, quais são os propósitos dEle, o que Ele tem para mim. É preciso ter essas convicções. O apóstolo Paulo vai dizer que ele conhecia bem. Ele diz, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que Deus me deu. E ele diz para fazer isso com alegria, com prazer, com amor. Isso é um privilégio. Não é obrigação somente, não é só um dever, mas é um privilégio. Você já pensou nisso? O Senhor Jesus nos salvou, nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, diz a sua palavra, mas muito mais que isso, nos deu o privilégio de servi-lo. Seja lá qual for o seu ministério, seja lá qual for a carreira que Deus propôs para você, meu irmão e minha irmã, cumpra com alegria. As chaves para conhecer, para se ter um ministério de sucesso também é reconhecer isso. Mas também diz a palavra de Deus, na continuidade, o apóstolo Paulo diz que ele recebeu esse ministério do Senhor. De maneira que também uma das chaves para se ter um ministério de sucesso é entender, é ter a compreensão de que esse ministério não é meu, não é de mim, não se trata de mim, dos meus conceitos, das minhas ideias, de mim, mas eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor. Jesus, o nosso Senhor, enquanto na carne, enquanto Filho de Deus encarnado, também reconhecia isso. Ele sempre reconhecia com humildade tudo vindo do Pai. E ele adorava, ele se prostrava diante de Deus humildemente, como pessoa, como ser humano, reconhecendo que tudo vinha do Pai. Mesmo ressurreto, no capítulo 28, versículo 18 de Mateus, ele diz, é-me dado todo o poder. Reconhecia que o poder foi dado pelo Pai. Um ministério de sucesso. Se você, meu irmão, que chegou até aqui,
48 anos, abençoados, prósperos, quer continuar tendo um ministério de sucesso, se essa igreja quer continuar tendo um ministério de sucesso nessa localidade, é preciso continuar reconhecendo que isso veio de Deus. E em último lugar, o apóstolo Paulo vai dizer: de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Portanto, para se ter um ministério de sucesso, para continuar avançando nesse ministério de sucesso, é preciso ter a consciência também da real finalidade desse ministério, que é para testemunho do evangelho da graça de Deus. Toda glória, toda honra é ao Senhor, é por Ele, é por causa dEle que Ele nos deu esse ministério, é por causa dEle que esta igreja existe neste lugar, é por causa daquele sangue derramado na cruz pelo meu e pelo seu pecado, é por causa da graça de Cristo que nos alcançou imerecidamente, é por causa do evangelho puro e genuíno, pregado, aquele que prega o Senhor Jesus Cristo, morto, ressurreto, é para a glória de Deus. Para se ter um ministério de sucesso, é preciso reconhecer, ter firmemente a confiança, a consciência da finalidade desse ministério, é para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Não é para encher a igreja com sócios de um clube, como se enche um clube de sócios, não é para promover o nome da denominação, seja ela qual for, presbiteriana, batista, pentecostal, não é para promover o próprio nome, não é para nos fazermos conhecidos, não é para nos fazer lembrados, não é para nos fazer honrados, mas é para promover e exaltar aquele de quem recebemos essa salvação pela graça. Para se ter um ministério de sucesso, para continuar avançando no ministério de sucesso desta igreja, no seu ministério, meu irmão, é preciso exercer renúncia, estabelecer prioridades, não fazer questão de algumas coisas, se entregar totalmente. É preciso ter firme as convicções do para que eu estou aqui, do porquê eu fui chamado e qual é o meu ministério, qual é o meu papel a ser desempenhado aqui. Não do outro, mas o meu. É preciso cumprir com alegria isso, é preciso compreender que esse ministério não é meu, ele é do Senhor. E é preciso sempre manter a consciência dessa finalidade. Ele é para testemunho, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que continuemos avançando, mas segundo o que ensinou Paulo a nós, com toda essa consciência de quem nós somos, de quem Deus é, do porquê estamos aqui, e de que tudo isso é para a glória de Deus. Ministério mais bem sucedido ainda foi o do nosso Senhor Jesus, que diz também a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que tomou as mesmas atitudes
renunciou à sua glória, renunciou por um momento seus atributos divinos, se tornou homem, se fez servo, obediente até a morte de cruz, para que esta igreja pudesse dizer, sim, com toda a fé, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E vamos continuar avançando no nosso ministério, para a glória de Deus. Esse é o desejo da família Davis, que cada um de nós reconheça e viva isso, e que essa igreja avance dessa forma, sempre para a glória de Deus. Amém? Deus os abençoe.